Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós damos continuidade à nossa aula. E é a aula número 6. A lição é a número 4 e é a continuação dela. Hoje nós encerramos ela também. Paramos na página 17, falamos a 16, praticamente a 17. Aí a gente vai entrar num outro ponto aí muito interessante que vai falar sobre a aliança do Velho Testamento. Nós fizemos uma abordagem grande, né, falando do conceito da velha aliança, nova aliança, e vamos entrar em alguns detalhes aí. Bem, deixa eu colocar a tela para a gente poder compartilhar. Tá aí. A nossa lição é sobre as duas alianças feitas por Deus. Deixa eu só aumentar minha telinha, que assim eu consigo também enxergar todos vocês. Ok. Pronto. Ok. Bom, a tela vocês estão vendo aí. Beleza. Então, nós paramos aqui, ó, na 16, falamos sobre ela, né, comentamos um pouquinho, abrangimos um pouco mais, né, a gente falou fizemos alguns comentários, até mesmo de aulas aí que a gente vem a fazer. Mas vamos lá, vamos partir para a página 17. Deixa eu só fazer essa leitura aqui, para a gente complementar ela. Ao se comparar as duas alianças, que é o que nós estamos falando, estudando, a natureza distinta de cada uma se faz aparente. Então, tem uma diferença. A primeira aliança, que foi entre Deus e a nação de Israel, foi um acordo intermediado por Moisés, não por Jesus, ok? Por Moisés. Debaixo dela seriam abençoados os que fossem selados com a circuncisão e fossem obedientes à aliança. Então, o que marcava, além da própria lei, né, que nós temos do Velho Testamento, é com relação à circuncisão. Então, a circuncisão fazia uma separação, correto? Fazia uma separação do povo que havia antes. Então, era o povo judeu, o povo gentil, né, que é assim que nós reconhecemos e é bem lembrado no Novo Testamento. Então, a segunda aliança, intermediada por Jesus, agora já não tem mais Moisés, é Jesus, é para as pessoas de todas as nações. Então, pronto, já temos uma diferença aí, né? Moisés não foi para todo mundo, foi para o povo israelita. Agora, Jesus veio e trouxe para o povo israelita? Não, ele trouxe para todos, para todas as nações. Então, a grande diferença é que, na lei mosaica, que a gente poderia dizer assim, ela se torna uma barreira entre o judeu e o gentil, quer dizer, o não judeu, não é? Agora, a lei ou a nova aliança em Jesus não tem barreira. Ela une os povos. Então, essa é uma das grandes diferenças, né, aparentes com relação a essas duas alianças. Então, para receber os benefícios dessa aliança, precisamos o quê? Nascer de Deus, diferente do velho. E ser selados pelo Espírito Santo e viver uma nova vida. Bem, o que mais que a gente poderia dizer que é interessante sobre isso? Até a gente comentou um pouquinho na aula passada, né? Lembra que eu falei que a velha aliança, ela é reconhecida no Novo Testamento, com Jesus, como a sombra daquilo que viria e que é perfeito. Então, a velha aliança é essa. Então, é um outro ponto, mais um dado importante para a gente, que o próprio Testamento, o próprio Novo Testamento, nos apresenta que o Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria com o Messias. Então, a perfeição já não tem perfeição na velha aliança. A perfeição está na nova aliança. O que a gente também vê? As bênçãos lá com Moisés eram físicas, ok? Lembra que nós lemos em Hebreus, fala que
ou não só em Hebreus, a gente leu, se eu não estou enganado, acho que foi Deuteronômio e Jeremias também fala, que seria bem diferente. A aliança que foi feita com Israel é de um jeito. E depois ele fala que a aliança que será feita com o povo em Jesus será de outra forma. E uma delas que a gente está falando, que essas bênçãos no Velho Testamento eram físicas. Tudo era físico, né? Então, era território, era físico, a conquista de uma terra, era tudo física, né? O alimento, o maná, era físico, né? Então, era isso que nós tínhamos. Deixa eu só fechar uma janelinha que está abrindo toda hora aqui. Agora, no Novo Testamento, as bênçãos são físicas? Não, mudou. No Velho Testamento, físico não era perfeito. Novo Testamento, perfeito. E as bênçãos espirituais? As físicas eram o quê? Temporais. Até porque um exemplo, você conquista um carro, e o carro, ele é eterno. O carro não é eterno, né? Quem sabe muito bem disso é o Paulo. Paulo sabe, né? O Paulo tenta manter aquele carrinho lá de 1900 e bolinha, que se ele não fizer umas reformas, trocar o capô, né, essas coisas, o motor, até o motor, né, o coração do carro, não vai andar. Então, é tudo físico e no sentido de que ele tem fim, ok? Agora, com Jesus, não. A terra que Jesus oferece é eterna. Ela não tem fim. Ela é celestial. E até mesmo os povos nunca vão conseguir derrotá-la, vamos dizer assim. Não vai, não tem. Então, vendo que tem grandes, não são poucas não, mas são grandes diferenças quando nós vemos Velho Testamento e Novo Testamento. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para frente, para a gente ir já acompanhando mais alguma coisinha aqui. Então, o uso do Antigo Testamento. Vamos lá, vamos ver alguns pontos interessantes sobre isso. Ao se comparar as alianças, a natureza distinta de cada uma se faz aparente. Então, isso a gente já viu um pouquinho lá. A primeira aliança, que foi entre Deus e a nação de Israel, foi um acordo intermediado por Moisés. E debaixo dela seriam abençoados os que fossem selados com a circuncisão. Bem, isso aqui é a mesma coisa que o anterior, não mudou. Deixa eu ver aqui, a telinha. Confirmação, ambas alianças. Deixa eu verificar aqui. São diferentes. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui, se talvez tenha alguma coisa igual ou não. Alguns, mas no Testamento. Ok, acho que só a primeira tela estaria. Bem, vamos lá. Ao considerar ambas as alianças, o escritor de Hebreus fez essa afirmação sobre a aliança da qual Jesus foi mediador. Então, agora, com o efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, abram lá, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Leia aí, Regis, Hebreus 8 e 6. Hebreus 8 e 6. Eu vou ler o 7 também, que o 7 é interessante. Sim. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Perfeito. O que a gente vê bem claro é relatando a grande diferença entre elas. Então,
Quem é superior? Velha aliança? Bom, já fala que é velha. Então, nova aliança é superior. Jesus é superior a Moisés. Então, se nós voltarmos a guardar algo da velha aliança, o que acontece? Jesus se mantém superior ou não? Não, né? Por quê? Porque a aliança que Cristo trouxe é superior. Mas se eu começar a voltar para a velha aliança e querer vivenciar ela em minha vida, aí o que acontece? Estou deixando a aliança que Cristo fez, que é eterna, que é duradoura, que me leva até os céus, né? Então eu vou deixar ela de lado. Ela vai deixar de ter validade para mim, porque eu estou voltando a fazer aquilo que é antigo. E aí acaba-se deixando o que é novo. Então, Deus relacionou-se com pessoas diferentes, utilizando alianças diferentes. Então, a aliança que ele deu a Israel por intermédio de Moisés é inferior. Por isso que a gente usa aquela palavra, né, que nós usamos, que ela é uma sombra daquilo que viria, que é perfeito. Então, por intermédio de Moisés, é inferior à aliança que ele nos tem dado por intermédio de Jesus. Na era cristã, temos uma aliança superior, que está fundamentada em promessas superiores. Então, as promessas antigas do Velho Testamento não conseguem ser iguais às de Jesus, até porque as de Jesus, as promessas são totalmente diferentes, até porque ela nos leva até Deus. Mas as promessas do passado não nos levavam até Deus, né? Nos levava até chegar quem? Jesus. Mas quando veio Jesus, as promessas se tornam diferentes. Elas se tornam eternas e até elas nos levam até os céus. Moisés não levava. As promessas feitas era para se cumprir até em Jesus. Quando veio Jesus, veio novas promessas. Bem, para finalizar, tem mais 2 telinhas aqui, depois a gente vai começar também a outra lição. Isso aqui já era praticamente o finalzinho dela. Então, vejamos 5 maneiras pelas quais todo cristão bem instruído deve usar o Antigo Testamento hoje. 5. Investigar as origens, porque, querendo ou não, a gente precisa entender o Velho Testamento para compreender o Novo. Comprovar a divindade de Jesus, porque ela é relatada no Velho Testamento e confirmada no Novo. Entender símbolos, por quê? Porque sem a gente entender, porque isso era relatado no Velho Testamento e lembrado no Novo. Então, o povo conseguia compreender quando se falava de símbolos. Era mais fácil. Comparar as alianças é uma necessidade, né? Para a gente ver que a velha aliança é sombra para aquilo que viria, que é perfeito. Então, nós temos a aliança que é perfeita, que nos leva até os céus e que nos coloca diante do Pai. Mas a velha aliança não consegue fazer isso. Até porque Jesus já deixou bem claro, ela não é superior à que ele trouxe. Sendo assim, nós ficamos com a aliança em Jesus. Até porque nós fazemos a aliança com Jesus, né? Então, nós temos o último, aprender com os exemplos, porque isso é relatado no Novo Testamento para nós. O Velho Testamento, ele serve como para nós grandes exemplos. E como assim grandes exemplos? Exemplos de fé. Ou será que a fé veio só com Jesus? Não, a fé já existia lá no passado. Moisés tinha fé. E começou com quem? Abraão. Abraão não é lembrado como o pai da fé? Não é? Então, é assim. Bem, vamos lá, passando aqui mais um pouquinho. Concluindo esse ponto, embora seja possível utilizar o Antigo Testamento de maneira errada, que, querendo ou não ele pode ser empregado de maneira correta e adequada para a salvação de almas também, desde que nós entendamos o Velho Testamento. Precisa entender ele e aplicar de forma correta, né? Ele mostra como o mundo e a raça humana vieram a existir e demonstra que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E vemos no Antigo Testamento uma sombra do cristianismo. É assim que a gente consegue ver no Velho Testamento a sombra do cristianismo,
a preparação. Deus estava preparando o povo para a vinda do Messias, daquilo que seria perfeito. Então, não tem como, no passado, ser perfeito ou considerado perfeito. Não, porque lá mesmo ele já deixava relatado que ainda viria esse que era perfeito. Os próprios profetas já anunciavam. Bem, mais uma telinha. Além de reforçar muitos dos mesmos princípios sobre os quais devemos viver, ele também contém contrastes severos que enfatizam a beleza da lei da liberdade. E, finalmente, ele provê exemplos claros para estimular as pessoas hoje a viverem em obediência a Deus. Então, assim, lembra que nós verificamos algumas leis, vamos colocar assim, as primordiais, os 10 mandamentos, né? A gente viu que Jesus mesmo lembra dessas leis. Ele traz para o Novo Testamento 9 leis. Então, significa que tem como a gente... quer dizer, era uma sombra daquilo, né? E não deixa de ser uma forma correta de se viver. Só que quando ele traz para o Novo Testamento, lembra o ponto que eu falei? Que no passado era físico, mas agora quando vem para o Novo Testamento, é de forma diferente, é espiritual, né? E lá no passado, ele falava de uma forma. Lembra que Jesus, quando vai lá para Moisés, para Mateus, né? Falando Moisés, Mateus, né? Só para a gente entender e lembrar como é que ele coloca, como o ponto que ele coloca, Mateus capítulo 5, ele já relata alguns pontos sobre o Velho Testamento, que ele está colocando para nós. Vamos falar, olha, agora eu vou pegar essa lei, né? Porque tem pontos dela que vocês vão continuar, só que eu vou trazer de forma diferente. Então, olha só. Mateus, capítulo 5, diz assim, vamos pegar só um, que todo mundo lembra muito bem dela. Mateus 5, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, ele está falando, olha, que foi relatado lá, da época de Moisés, né? Não matarás. Isso é uma lei, né? E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo aqui, já é Jesus. Olha, Moisés falou isso. Ok. Foi feito? Foi. Vocês vivenciaram isso. Mas agora eu trago algo diferenciado. Eu vou falar de forma diferente para vocês. É a mesma lei, mas de forma diferente. Aí ele vai falar, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aonde é que Jesus está querendo trabalhar? É a parte física, o ato, é o fazer mal? Não. Porque o mal começa aonde? É na atitude? Não. Ele está falando do coração. Falou, eu quero mudar o coração de vocês. Não adianta eu falar para vocês, não mata, e vocês... a ação, não é a ação. Vocês precisam corrigir, é lá dentro. Se você se irá contra o seu irmão, o que naturalmente vai acontecer da natureza humana? Você vai ter ódio, porque você vai alimentar a ira. Se você não trata a ira, você vai acabar, no final das contas, odiando. E esse odiar faz com que a gente não consiga nem olhar para a cara da pessoa. A gente não consegue. A pessoa irada, ela não consegue tratar com a outra. Então, ela vai o quê? Praticamente, de uma forma ou outra, assassinar em seu próprio coração a outra pessoa. Então, Jesus está falando, olha, eu não quero fazer igual antes. Antes não era perfeito, agora é perfeito. Eu vou tratar o problema no coração de vocês. Está vendo a grande diferença? Que não tem nada, quer dizer, tem e não tem a ver. Ele traz aquilo que é antigo, da velha aliança, de uma forma perfeita. Agora sim. Agora vocês vão entender o que é o amor de Deus por vocês. Vocês vão compreender o que é que Deus verdadeiramente quer fazer na vida de vocês. Aquilo era sombra, preparação para quando viesse o que é perfeito. Agora veio o perfeito.
Agora, vocês vivam dessa forma. Aprendam a viver assim. Aí vocês vão chegar aonde? Qual o objetivo que Jesus estava fazendo? O objetivo é que nós chegássemos próximos de Deus, aqui no mundo, e quando fosse daqui, chegasse nos céus. Né? Então, daqui tem como a gente já entrar no reino dos céus, pertencer ao reino dos céus. E tem que ser o quê? De forma seguindo a Cristo. Não tem outra forma. Não vai ser seguindo Moisés, vai ser seguindo Jesus Cristo. Ok? Terezinha, boa noite. Tudo bem com você? Terezinha, tá ouvindo, Terezinha? Eu acho que ela não está ouvindo, não, Regis. Eu acho que não, deixa eu ver se tá... Quer ver? Eu acho que ela não deve ter conectado o áudio dela. Não aparece nenhuma opção aqui para mim. Tá. Posso fazer uma pergunta? Oi, pode. Vou falar do jeito que eu entendi. Ah, sim. A circuncisão, ela, vamos se dizer, é o aceitar Cristo naquela época com a de hoje? Você entendeu? Trazendo diante do antigo para hoje, é isso? É. Sim. Seria aceitar Cristo. A circuncisão, ela é feita por meio do batismo. Sim. Hoje é por meio do batismo, mas essa relação, vamos dizer assim, falando, né, para nós nos dias de hoje, a circuncisão hoje é por meio do batismo. É isso aí. É essa a ideia mesmo. Colossenses vai falar essa questão, Caco, né? Ah, eu não lembro da passagem, mas é isso mesmo. Se lembrar da passagem, acha aí. Colossenses capítulo 1, capítulo 2, na verdade. Colossenses capítulo 2. Vamos lá. A gente poderia ler só um versículo aqui, mas é interessante ler um pouco antes. O versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É isso aí. Perfeito. O batismo, então, hoje significa essa questão da circuncisão, né? Até porque tinha essa disputa, né? Os judeus queriam impor a circuncisão nos gentios. Ah, você não pode pertencer a Deus porque você não é circuncidado. Mas Jesus fala o quê? Vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas através do batismo. Ou seja, vocês foram circuncidados, né? Mas dessa forma. Não há mais necessidade da circuncisão física, né? Porque ela é espiritual agora. Sim, verdade. Muito bem colocado, Regis. Sueli, e aí? Alguma pergunta? Não. Tudo certo. A ideia está certinha, está correta, o pensamento. Podemos dizer que seria o relacionamento, né, de Deus com o povo, né? Assim como era a circuncisão física com os judeus, era o símbolo, o sinal da comunhão, da aliança. Hoje, a nossa comunhão, a nossa aliança com Jesus é através do batismo, que simboliza a circuncisão, né?
Sim. Nós estamos aí, ó, conectando o áudio da Alba. Eu acho que é a Alba que está tentando entrar. Alba, você está conseguindo me ouvir? Está conectando ainda. Se ela não conseguir, vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu só escrever aqui para ela. Pronto. Alba, boa noite. Tudo bem? Terezinha, você está me ouvindo? Está ativo, mas elas não estão ouvindo. Não estão. Você consegue falar com ela, o Regis, a Terezinha? Deixa eu colocar no mudo aqui, vou tentar falar no Zap. Isso. Eu Às mandei vezes ela aqui. não conectou a internet lá na hora que pede. Deixa eu ver. Aqui, ó, a Alba já viu aqui, ela vai sair, porque ela não conseguiu. Pronto. Bem, deixa eu, então, finalizar essa telinha aqui, que é o finalzinho da aula, nós vamos começar outra já. Então, deixa eu fechar aqui. A Alba já está conectando aí de novo. Deixa eu ativar a minha telinha aqui, aí eu já vou colocar a tela para vocês também. Ok. Deixa eu fechar uma e ativar a outra. Boa noite, Alba. Oi, boa noite. Agora conseguiu. tá. E Seja bem-vinda aí, tá? obrigada. Ok, ó. Deixa eu colocar a telinha aqui. Boa noite, Alba. Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, Boa que noite. bom que você conseguiu. E Cadê? Deixa eu ativar aqui. Pronto. Estão conseguindo ver a tela? Quer dizer, está em branco, né? Aqui, ó. Pronto. Tudo tranquilo aí? Beleza. Certo. Isso. Essa é a nossa lição número 5, autoridade religiosa. Então, vamos começar ela. Vamos aproveitar o tempo dela.
Vamos lá, introdução aqui. Qual o tamanho dessa Bíblia? Não sei. É interessante quando a gente fala sobre autoridade, né? Porque quem que é a autoridade verdadeira, né? Quando a gente fala sobre medida, né? Qual o tamanho da Bíblia? Alguém sabe mais ou menos? Tem tamanho? Bíblia tem tamanho ou não? Né? Tem nada, né? Tem Bíblia. Gente do céu, um tempo atrás. Ah lá, ó, o tamanho da palma. Não, ó, Regis, eu achei uma antiga, aquelas que, sabe assim, eu acho que é metade disso aí. Metade disso aí. Entregavam nas escolas. Não sei se você lembra. Lembro. Ó, essa ali lembra, ó. Essa ali Minha. lembra. É, É Bíblia de bolso. de bolso, é isso aí, de bolso. Isso é interessante quando a gente fala sobre tamanho, medida, porque quem é a autoridade quando se fala de medir alguma coisa? Não seria a régua, o metro? Não seria ela a autoridade quando se fala sobre isso? Não tem outra coisa, né? Como que... Não, para medir alguma coisa é tudo no palmo. Vamos lá, 1 palmo, 2... Não vai. Né? Vamos medir um terreno. Ó, é nos passos. É 30 metros, é 30 passos. Olha, mentira, você pega uma pessoa pequenininha para fazer lá a medição de passos, vai dar errado no final das contas. Né? Coloca um grandão igual o meu irmão, né, o Regis? Quase 2 metros de altura, manda lá ele medir lá, ó, 30 passos, dá 30 metros, vai dar 40. No final das contas, Depois manda o seu Jair para poder confirmar. Não dá então. certo. Tem que mandar alguém mais ou menos na medida ali, né? Meio termo, para então poder tirar uma medida. Então é interessante quando a gente fala sobre autoridade, ainda mais quando a gente vai falar sobre autoridade religiosa. Bom, a autoridade religiosa. Quem é a autoridade religiosa? Tudo começou da onde? Não foi da palavra, né, de Deus? Bom, se é da palavra de Deus, não é o pastor que é a autoridade religiosa. Não é o bispo que é a autoridade religiosa. Né? Não é o pregador que está pregando que é a autoridade religiosa. A única autoridade religiosa que nos faz toda a medição, nos coloca no lugar certo e tem a palavra perfeita que não é a nossa, é a Bíblia. Ok? Porque os grandes problemas que ocorrem na vida religiosa não é na Bíblia. Não é. São as pessoas. As pessoas que querem influenciar com as suas ideias. É aquela passagem de Colossenses que o Reginaldo leu, né? Que fala sobre isso. Olha, não é para vocês caírem, né, em contradições com outras palavras vãs, sutilezas. Então, não é. Não é porque a pessoa ela diz que Deus falou com ela, que então ela vai, né, revelar algo diferente daquilo que já foi dito pelo próprio Pai, que está na Bíblia. Então, nós seguimos orientações não de alguém em si, mas da Bíblia. É claro, existe um professor da Bíblia? Tem. Sou eu aqui na frente, falando para vocês. Mas o que eu digo é o que eu acho? Não. O que eu digo é o que a palavra diz. Eu não acho nada, falar a verdade, eu não acho nada. Agora, se perguntar para mim qual o tamanho de Bíblia que você prefere, eu vou achar alguma coisa. Né? O tamanho da Bíblia eu posso dizer alguma coisa, posso achar. Até porque esses tempos agora eu estou tendo que achar que a Bíblia maior, né, de tamanho maior, é melhor para mim. Porque o óculos aqui é a única coisa que vai facilitar na hora de ler. Se eu ficar sem, olha, eu tenho um pouco de apuro. Se eu lembrar da passagem, aí facilita. Mas imagina se eu não lembrar das palavras da passagem na hora de ler, se não tiver com óculos. O negócio fica difícil. Né? Então, a autoridade religiosa é o que a gente vai ver agora. A gente vai confirmar, será que a Bíblia é a autoridade religiosa? Ou é o pastor que recebeu uma informação de Deus e traz algo diferente que até mesmo não tem na Bíblia? Ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso, que é muito interessante para nós. Caco, só para me tirar uma dúvida aqui. Sim. Tu me falou, passou ela como 5, né? Na listagem aqui eu tinha ela como 6, não sei. Não.
eu acho que eu passei uma listagem, uma outra para você. Nova? Não. Qual que é que está aí? Na 6, a autoridade religiosa, que a gente está agora. Mas aí tu tem na tua aí como 5. Não, mas não faz muita diferença, só para não... Para mim me achar que eu vou saber que é uma a menos. Regis? Essa apostila que você deve ter aí, ela tem algumas lições a mais. A gente está trabalhando 15 lições, então por isso que talvez saia um pouco fora de ordem. Essa aqui tem, Mas realmente... Mas Essa você lista recebeu tem ela 18. completa. Tem Isso. 18. Ela tem 18, a gente vai trabalhar 15 lições. Isso. Tá. Mas Não, não mas tá está bem, errado também, não. Não, tá bem, eu anoto do lado aqui, beleza? É só para Isso. tirar essa dúvida. Não, beleza. Só você avançar uma lição aí que... Aí Não, tá certo. E como pega essa apostila? Então, nós vamos entregando as lições para vocês, tá? Santo Agostinho já foi passado, não foi, Regis? Algumas lições dessas que a gente já teve. No Word, Esse eu acho que a gente conteúdo passou alguma. tá aí no WhatsApp. Você pegou pelo WhatsApp? Ah, tá. Então foi mandado pelo WhatsApp alguma, sim. Eu vou ver, então. Isso, mas eu posso fazer o seguinte: amanhã eu passo ela numa sequência melhor. Aí vocês podem baixar todas elas, melhor, tá? Que aí eu passo a lição certinho no Word ou no PDF, tanto faz. Que aí vocês podem imprimir ela, aí faz a sequência dela, tá bom? Tá. Até porque essa outra que a gente terminou agora, eu já posso passar ela para vocês. E aí, então, vocês vão ter ela. Ok, Tá. então vamos lá. No mundo em que vivemos, há diversos tipos de autoridade religiosa, ou não? Tem ou não tem? Tem diversos, não é? Portanto, nós temos que tomar a decisão de qual autoridade vamos seguir. Né? Então, é claro, se perguntar para nós qual é a autoridade, cada um, dependendo talvez da religião que tenha, vai dizer alguém. Mas a questão é, no final das contas, a gente vai sempre depender da Bíblia. É ela quem vai governar a nossa vida. Não é um pastor, não é o bispo, não é o presbítero. Esses têm funções, né? Eles têm funções para ajudar a nos manter na palavra. Essa é o grande ponto que a gente pode falar sobre eles. Então, vamos lá. Uma introduçãozinha. Quando olhamos para a Escritura com cuidado e atenção, vamos descobrir o quê? Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a quem? A Jesus. Mateus 28 e 18. A gente nem precisa ler, porque praticamente está aí, essa aí. A gente já praticamente conhece de cor salteado ela. Nós exercemos a autoridade de Jesus quando falamos o que Jesus falou. Agora, se nós falarmos o que Jesus não falou, não exercemos a autoridade que é dele. Então, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Isso Tessalonicenses vai falar, né? Então, olha só, a necessidade da autoridade religiosa a cada um de nós é primordial para a nossa vida. Então, a palavra autoridade, da maneira que é usada nessa lição, significa uma regra ou guia padrão, que governa o povo e que determina o que é certo ou errado. Praticamente o mundo em si, ela não precisa de uma base de lei para, vamos dizer assim, direcionar ela. Até hoje, né? O ser humano precisa de uma base de lei. Aí, tanto é que não pode matar, não é? Não pode roubar. Mas de onde saiu essa lei? Foi o homem que inventou? Não, foi Deus. Então, o ser humano usa como base, não usa perfeita, deveria usar completa, né? Olha, imagina se o ser humano soubesse usar de forma completa a lei que é perfeita, mas não. Então, ele mistura velho, mistura com novo,
no velho eles querem manter o que é velho e esquece que Jesus mudou e trouxe o novo. Então, são várias coisas que vêm acontecendo aí já há muitos anos. Desde a época de Jesus, praticamente, quando ele veio trazer a nova aliança. Então, de acordo com o Novo Testamento, Jesus estabeleceu a sua igreja, que é Mateus 16 e 18, que fala isso, Atos 2, o capítulo inteiro ele vai relatar isso, porque Pedro relata, né? Essa igreja cresceu e muitas congregações dessa única igreja foram estabelecidas pelo mundo afora. Isso a gente pode ver aonde? Atos, o livro de Atos, ele conta do início ao fim ali do primeiro século, como foi o início das igrejas de Cristo, das congregações que Cristo estabeleceu. Então, começou aonde? Qual que é a cidade que foi que está dentro da promessa do Velho Testamento que diz, olha, vai iniciar onde? Qual que era a cidade? Israel? Não entendi Jerusalém. isso ali. Israel? Então, sim, mas a cidade Paulo, você falou aí, não foi? Jerusalém. Jerusalém. Isso, Jerusalém. Então, tanto é que Jesus fala o quê para os apóstolos? Olha, não sai de Jerusalém, porque é ali que vocês vão iniciar. E a igreja iniciou quando? Em Jerusalém, ali com os apóstolos. E depois, a gente vai dando sequência na leitura do livro de Atos, a gente vai perceber que nasceram outras congregações, não outras igrejas, porque a igreja é uma só. Desde quando Cristo trouxe a igreja e iniciou lá em Jerusalém, as outras foram a mesma coisa. Paulo sai para pregar o evangelho nas cidades. A gente pega lá do capítulo 9 para frente, praticamente, 9, 10, a gente vai perceber. Paulo sai para pregar o evangelho, né? Paulo, então, é convertido, e aí ele sai. Começa a história do início das congregações nas outras cidades. Mas qual congregação? A mesma que foi estabelecida lá em Jerusalém. Não tem diferença, né? Então, é uma só igreja. Agora, imagina, se cada cidade tivesse uma igreja que fosse diferente, com palavras diferentes. Quantos Jesus seria? Só um? Não, né? Seria vários Jesuses. Vamos tentar colocar no plural aí, né? Seria vários Jesuses que trouxeram várias mensagens diferentes. E aí? Se fosse assim, a quem a gente iria seguir? Não daria para a gente ficar confuso? Mas hoje, será que não é assim que está acontecendo hoje? Muitos trazendo mensagens diferentes, parecendo que Jesus é diferente, parecendo que aquele Jesus lá do primeiro século não é mais igual. Não, agora é assim, agora é assado. Aí você vai em outro lugar, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Aí você vai em outro, fala, peraí, ué, não é o mesmo Jesus que morreu na cruz? Só tem um. Ué, mas por que um está falando uma coisa, o outro está falando outra? Aí é que está. É onde a gente vai descobrir. A autoridade religiosa dessa congregação, ela mantém aquilo que foi estabelecido lá no começo? Não. Ele falou que Deus falou com ele, recebeu uma nova mensagem. Bom, mas nem a Bíblia, ela fala a respeito disso? Se ela fala a respeito disso, vai ser meio incoerente, porque cada um vai falar uma coisa diferente. A quem que a gente vai ouvir, então? Entenderam que é o que está acontecendo no mundo hoje, mas não é para acontecer isso. Era para se manter aquilo que os apóstolos estavam fazendo no começo do Evangelho, no começo das congregações. Então, quando a gente volta lá, por isso que é interessante a gente estudar a Bíblia no sentido, vamos voltar na história, vamos ver como que é que eles viveram, como eles vivenciaram, como é que eles andaram no primeiro século falando o Evangelho. Qual Evangelho eles pregaram? Da onde eles tiraram esse ensino? Então, quando a gente começa a fazer perguntas, a gente encontra as respostas. Mas as respostas vão ser encontradas onde? Na Bíblia. Não tem outro lugar.
Não pode ser alguém que diz, olha, eu vou revelar tudo para vocês que vocês quiserem. Não vai condizer com a Bíblia. Até porque nós vamos ver passagens que vão relatar para nós de que se alguém vier e trouxer algo que é diferente do que já está escrito, que já foi entregue aos apóstolos, lá, aos apóstolos e discípulos, então, o que ele fala? Seja maldito, seja anátema, que é a palavra que traz, né, para nós. Então, espera aí, tem alguma coisa errada. A gente precisa se preocupar com isso. Então, vamos lá, vamos passar um pouco mais para frente aí. Eu acho que até o mundo religioso hoje está meio confuso hoje. Nessa continuação de igrejas que abrem todo dia, uma diferente. Acho que até o mundo religioso já está assim, ó. O que é isso? Que confusão. Eles mesmos já estão achando isso. Sim, Porque sim. todo dia abre uma diferente, né? Sim, concordo. Porque cada vez piora a situação. Então, acho que até eles já estão assim meio confusos. Confusos. Olha, se é que essa é a verdade, o que aconteceu? Da onde saiu essa? E agora mais essa. Entendeu? E cada uma pior que a outra. Então, acho que uma fica já pensando, o que é isso? Da onde saiu isso? Porque é umas berração, porque é brabo. Tanto é que está deixando muita gente confusa e as pessoas não estão mais acreditando nas congregações ou nas igrejas em si. Na religião, que a gente pode dizer assim. Não estão acreditando mais, não querendo acreditar. Porque eles querem ouvir algo que é verdadeiro. Mas só que assim, ó, quando é que ele vai perceber que algo não é verdadeiro? Né? Eu vou lembrar a Alba. A Alba, ela falou assim, não, eu leio a Bíblia, eu estudo, né? É algo que é necessário para nós. Então, o que acontece? Quando você busca conhecimento, quando você tem esse conhecimento, quando alguém traz algo diferente, você vai falar assim, olha, isso não condiz com a Bíblia. Alguma coisa está errada. De onde você falou? De onde você tirou esse conhecimento? Aí você vai indagar, né? Porque é necessário. E se eu não fizer as perguntas certas, o que vai acontecer no final das contas? Que acontece com muitas pessoas. Elas aceitam o que alguém trouxe. E aí a Bíblia fica de lado. Fica de lado. Então, as palavras de Cristo perdem o valor para a que outra pessoa trouxe. Então, aí começam as confusões. Então, as pessoas que não conhecem o Evangelho, não estudam a Bíblia, são mais fáceis de serem levadas, são mais fáceis de serem enganadas. E a Bíblia fala bem claro a respeito disso. Se vocês não me conhecerem, não conhecerem o que eu deixei a vocês, vocês serão enganados. É um fato, né, para a nossa vida. Bem, então vamos lá. A igreja tinha alguns altos e baixos? Ah, tinha, claro que tinha. Claro, as igrejas, vamos lá, as igrejas no primeiro século eram perfeitas? Ok, vamos mudar a palavra. As pessoas que pertenciam às igrejas, às congregações, eram perfeitas? Não. Tinha problema? Tinha problema. Tinha muito problema, né? E é bom a gente nem falar assim, olha, seria bom se a gente fosse igual à igreja lá de Corinto, Colossenses. Não dá para a gente querer falar assim, olha, vamos ser igual a... Não dá. A gente volta lá para o passado, vamos estudando mais um pouquinho sobre história. Volta lá para o livro de Colossenses, vai ver qual o problema que estava acontecendo com a igreja lá. Né? Que aí um irmão tem que sair atrás de Paulo, quanto tempo que ele... Nem sei, né, Reginaldo? Quanto tempo que levou para ele encontrar Paulo? Que ele teve que atravessar o quê? Continente. Não era uma viagem de uma cidade para outra. Era de um continente para outro para falar assim, Paulo, meu amigo, precisamos da ajuda. Alguma coisa está acontecendo, a gente não sabe como lidar. E aí? Aí pronto, Paulo vai lá, escreve a carta, né? O irmão traz de volta, vai lá, corrige. Né? Essas coisas aconteciam no primeiro século? Claro que aconteciam. O problema estava na Bíblia, no ensino, vamos dizer assim, né? No ensino dos apóstolos de Cristo? Não estava nos ensinos. O problema estava nas pessoas que queriam mudar o ensino que era perfeito. Mas no caso, no passado, como acontece hoje,
Da onde é que eles tiravam outros ensinos? Do Velho Testamento. Velho Testamento. Então, peraí, Jesus veio, trouxe a nova aliança. Por que então estão voltando para a velha aliança, sendo que ela não é perfeita? Aí começa os erros, começa as influências, né? A gente estava falando nessa ali sobre circuncisão. Então, acontecia isso lá, a Igreja de Cristo já está pronta, a igreja já estava estabelecida. Várias cidades com igrejas, com congregações estabelecidas por Cristo, direto ali. Quais problemas aconteciam? Em algumas delas era isso. Olha, a circuncisão. Olha, haviam judeus que estavam se tornando cristãos, olha só, judeus se tornando cristão, e chegava lá e falava, gente, a gente precisa se circuncidar também, senão não vai para o céu. Ué. Aí os irmãos, os que já eram batizados, que não eram judeus, não eram gentios, não eram judeus. Aí vinha e falava, peraí, ué, mas circuncisão? Mas os apóstolos não ensinaram sobre circuncisão. Jesus não falou sobre circuncisão, né? Falou, não, mas ó, Moisés falou. Está vendo aonde vem o problema? A maioria dos problemas vem daquilo que é antigo sendo colocado naquilo que é novo. Então, isso vem... Tradições, né, Caco? Isso, bem lembrado da palavra. Tradições. Muitas tradições. Até mesmo tradições que não eram, vamos colocar assim, que não eram leis do Velho Testamento, eram colocados pelos anciãos, é assim que fala, pelos anciãos, né? Então, tinha coisa lá que eram acrescentadas na lei, mas não era a lei de Deus. E aí, depois começou a ser infiltrada no cristianismo? Sim, até no cristianismo eles estavam infiltrando. Bem, olha só, na continuação fala assim, ó, Jesus é a única pessoa capacitada a ser o guia religioso do homem. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, peraí, não tem metade da autoridade, não tem uma parte da autoridade, mas tem toda a autoridade. Então, se toda a autoridade foi dada a ele, aquilo que a gente acha que tem que voltar lá do Velho Testamento para colocar para nós hoje, não é autoridade dada por Cristo. Não foi Cristo quem deu. Se ele é toda a autoridade, a lei de Moisés deixou de ser autoridade, mas a lei de Cristo é que se tornou autoridade para nós. Então, olha só, Mateus 17:5, abram lá. Mateus 17:5. Lê aí, Paulo. Mateus 17:5, né? Mateus 17:5. Isso. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Ótimo, ótimo. Esse ponto foi já lembrado pelo Reginaldo na aula passada. Não, retrasada, eu acho que é. Ele já lembrou dessa passagem aí, falando a respeito disso. Estava Moisés, Elias, né? Então, estava ali 3 homens junto com Jesus, que era quem? Pedro, Tiago e João, ok? Os 3 estavam lá, Jesus tinha chamado eles, vem comigo, aí foi lá, né? E aí, naquele momento, tem essa transfiguração, que significa que apareceu diante deles todos, quem? Moisés e Elias. Uhum. Moisés, ele lembra a lei, e Elias lembra quem? Os profetas.
E Jesus, lembra o quê? Nova... Filho de Deus. Sim, mas nova aliança. Nova. Porque Moisés, velha aliança, né? Sim, Elias, os profetas, e aí Jesus, Jesus, nova a aliança. nova aliança. Isso, os três são usados para fazer o quê? Jesus coloca os três diante dos três amigos, que são os três apóstolos. E aí fala assim a eles, essa frase que você leu. Este é o meu filho amado, não é? Em quem me comprazo. Eu me alegro nele. E então é para vocês fazerem o que agora? A ele é para ouvir. Não é mais Moisés, não é mais os profetas, é Jesus. Opa, peraí. Alguma coisa não está certa. Até Pedro queria fazer até umas tendas para eles. Isso, ué. Pedro queria. Pô, Pedrão é fogo. Pedrão ele sai na frente de todo mundo. Adiantado. Não, Pedrão assim, não, eu vou arrebentar, vou ir no seu... Ele está na frente, ele toma a frente, precisa brigar, ele briga. Isso é a natureza. Eu acho que o Evangelho de João vai falar que ele não sabia o que dizia. Ele agiu, eu acho que foi algo tão emotivo, fenomenal, sim, que ele falou palavras ali que ele falou ao vento, não sabia o que estava falando. Eu acho que é o Evangelho de João vai dar esse detalhe. Mas deve ser muito emocionante mesmo, olha. Pois é. Mas só que assim, Pedro, a gente fala assim, parece que a gente conhece Pedro em carne, né? E a gente estuda tanto as escrituras que a gente fala assim, quando a gente vai comentar de Pedro, fala, não, Pedrão é fogo, Pedrão está na frente de tudo. Ele é o primeiro que fala e é o primeiro que é chamado a atenção, né? Jesus chama a atenção dele quantas vezes? Porque ele é o primeiro a falar, né? Ele não se contém. E nessa forma, né, o que a gente vê nessa situação é a mesma. Pedro não se contém de alegria quando ele vê. Não se contém. Tanto é que ele não consegue nem... Eu acho que nem as palavras direito, porque João fala sobre isso, né? Então, é interessante a gente ver essas situações. E aqui, Deus está relatando já algo que é para ser cumprido. Olha só, Novo Testamento. Aí já vem essa situação. Coloca os três junto. Velha aliança, profeta e nova aliança. A quem vocês vão ouvir daqui para frente? Nova aliança. É ele. Né? Então, não é mais a velha aliança. Né? Como a gente viu, a velha aliança teve o seu propósito. Sim, teve o seu propósito. É até a chegada de Cristo, trazendo aquilo que é perfeito. Aquilo que é perfeito. Não é? Ok. Outra passagem é quando Jesus... Né? Aí, ó, João 3:34. Abram lá. João 3:34. Sueli, pode ler? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aí, olha como que é interessante. Né? Peraí, o Espírito por medida não dá Espírito por medida? Significa que não tem medida no Espírito que ele recebeu de volta. O Espírito que habita nele é completo. Então, peraí, ele volta a ser Deus. Nós vamos chegar ao ponto que a gente vai estar estudando a respeito sobre o Espírito Santo. Quando Jesus ele vem para o mundo, ele vem em carne, não é? Ele sofre, não sofre? Sofre. E aí, quando ele recebe o Espírito Santo novamente, é no ato do batismo. E quando ele recebe o Espírito no ato do batismo, ele se torna agora novamente o quê? Deus. Por quê? Porque o Espírito que ele recebe é sem medida, é completo. Agora volta-se a ser Deus. Entenderam como funciona? E nós recebemos esse mesmo Espírito? Sim, mas com medida. Com medida. Os apóstolos receberam sem medida? Não, receberam com medida também. Entenderam como que é interessante?
os pontos que a gente vai ligando. Deus está falando, olha, é para ouvir ele. Por quê? Porque ele volta a ser Deus. O meu filho é Deus, como eu. E ele só faz o que eu mando. Então, a ele ouve. Não é para ouvir outra pessoa, né? Então, em assuntos religiosos, a autoridade deve ser de quem? De Jesus Cristo. Pois ele e só ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, que a gente lembrou isso lá de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Bem, vamos seguir mais um pouquinho. Jesus revelou sua vontade através de quem? Dos apóstolos. Deus revelou sua vontade através de quem? De Jesus. Então, está vendo que é uma sequência. Jesus escolheu os apóstolos, junto com Deus. Tanto é que ele sai para orar, não é? Lembra que ele sai para orar e aí para poder fazer a escolha? Pois é com Deus que ele faz a escolha. Aí nós temos aqui, ó. Vamos lá. João 17, versículo 6. Ah, nós já lemos isso. Cadê? Não. Foi outro que a gente leu. Foi Atos. Atos ou Mateus? Atos. Vamos lá. João 17, versículo 6 até o 8. Paulo, você pode ler para nós? Pode habilitar o áudio, o microfone aí, Paulo. 6 a 8. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora ele reconhece que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Até 8? Isso. Até 8. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creiam que tu me enviaste. Isso. Aqui é Jesus falando diretamente para os apóstolos, né? Então a gente vê aqui, ó, com relação a essa oração, não é nem direta, é a oração sacerdotal de Jesus que ele está fazendo para com Deus. E ele está relatando isso para Deus. Olha, esses que o Senhor me deu, eles guardam as instruções que o Senhor me deu. E eles estão guardando elas, estão mantendo esses ensinos. Então, o que é que Jesus está falando? Olha, eles vão dar continuidade. Eles vão continuar guardando as instruções. E eles vão repassar essas instruções. Quando os apóstolos repassam as instruções, o que é que os outros, os que são agora batizados em Cristo, fazem? Que é o que nós até hoje fazemos. Repassa as instruções de Jesus para frente. E não é para repassar diferente, é para repassar da mesma forma que foi feito. Foi entregue de um jeito, mantém ela. Porque Jesus está falando, eles mantêm, não mudam. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, manter a palavra que é perfeita. Mas se eu inventar moda, mudar alguma coisinha, deixa de ser perfeita, porque já não é de Jesus, é minha. Se eu mudar alguma coisa, é minha. Entendeu? É o que está acontecendo. Muitas religiões, por quê? Cada um fala uma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Não é a mesma de Cristo. Muda-se alguma coisa, né? Fala, não, a ceia é a mesma. Tá, a ceia é a mesma. E a oferta? Ah, não, a oferta... A gente até falou um pouquinho semana passada. Muda-se a oferta, muda-se o dia da adoração, muda-se, coloca-se festas a serem guardadas, coisas que Jesus falou que não é para guardar mais festa. Então, tem muita coisa que é praticamente o que a gente está comentando. Muita coisa que é do Velho Testamento sendo encapsulado dentro do Novo Testamento. Como se estivesse escrito dentro do Novo Testamento. Mas não foi. Não foi. Né? Caco. Oi. Lembrando que
Paulo vai falar para Timóteo a respeito da sã doutrina, né? É o que a gente preza muito a respeito disso, sobre a sã doutrina. A sã doutrina, ela é perfeita, ela é pura, ela não tem doença, ela não tem interferência, né, vamos dizer assim. Agora, infelizmente, a gente fala, né, no mundo religioso, porque a gente sabe que há muitas religiões, como você tem colocado, que falam diversas coisas. Ela tem machucado, né? Ela tem deixado enferma, né? O Evangelho de Jesus. Ele não está mais sadio, Ou porque manchas, né? tem adulterado. Oi? Ou manchas, né? Que até Ou lembrava. manchas. Está manchado, exatamente. Então a gente precisa manter o Evangelho puro, né? É isso que Jesus espera de nós. Sim. Isso é algo que foi feito pelos apóstolos e foi dado continuidade aos discípulos daquela época. E para nós é a mesma coisa, não muda. Aquilo que foi instruído no passado é para ser mantido até hoje. Senão deixa de ser puro, deixa de ser íntegro, né? E aí começa as deficiências. Essa é a questão. Começa a ser, né, deficiente a palavra. E ela não é, ela é perfeita. Na continuação, depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem a todas as nações do mundo, todas elas, né? Tanto é que a gente vai lá para o livro de Atos, a gente vai perceber isso, né? Então, todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinar todas, não foi algumas, todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, os apóstolos ensinaram ainda todos os desígnios de Jesus, né? Não ficou nada para trás. Então, peraí. Se Jesus mandou ensinar todas as coisas que ele ordenou, e os apóstolos ensinaram todas as coisas, então por que alguns falam que agora recebem algo diferente? Ninguém pode chegar agora e falar, olha, não, Deus agora falou comigo, eu recebi uma informação nova e estou relatando para vocês agora que tem que ser assim. Espera aí, se Jesus já deixou claro, lá em Mateus, que é para entregar tudo o que ele já tinha entregue, e os apóstolos fizeram o quê? Entregaram tudo o que Jesus já tinha dito. Então, espera aí, não pode ser dito mais alguma coisa diferente disso. Tem que ser a mesma coisa. Então, olha só, João 16 e 13, ele vai falar algo interessante. Vamos lá, João 16. Nós estamos aí no João 17, né? Volta um pouquinho só. João 16 e 13. Olha só o que ele fala aqui. Alba, você consegue ler? Ativa o Sim, Ótimo. 13, né? Isso. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ótimo, ótimo. Então, perceberam que tudo estava sendo revelado no primeiro século, não no segundo, não no terceiro, não no quarto, porque tudo iria ser entregue no primeiro século. Entenderam? Imagina se cada ano, ou melhor, cada século que passasse, alguém trouxesse algo diferente, ou alguém pudesse falar assim, não, olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. 100 homens viessem em cada país e falassem, Deus falou comigo. Aí, cada país tem 100 homens. Espera aí. A quem a gente deve ouvir? A gente tem que ouvir aquele que já falou. Ele já entregou tudo. E ele falou, olha, ouve a Cristo. Cristo fez o quê? Entregou tudo aos apóstolos. Os apóstolos fizeram o quê? Entregaram a mesma coisa. Não é para ser mudado. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Os apóstolos receberam tudo.
tudo o que era necessário para transmitir. Sendo assim, nós vamos ver em outras passagens daqui para frente, eles relatando coisas que, olha, aquilo que já foi dito para vocês pelos apóstolos não é para ser mudado. E ainda fala assim, se alguém vier e trouxer algo além do que os apóstolos disseram, não é para ser ouvido. Opa! Tem algum apóstolo ainda vivo hoje? Não, né? Tá bom. Alguns dizem que é apóstolo. Alguns dizem que sim, né? Mas não tem 2000 anos, não. Ele deve ser uns 70 anos hoje, 60, 70 anos. Não, mas tem uns apóstolos mais novos hoje, não é, Rex? Tá aparecendo os apóstolos com 30 aí. Tem uns apóstolos 30. com 30 anos aí, é verdade. Tem uns aí que não sei de onde nasceu, mas tem aí, ó, né, apareceu. Mas, De repente, gente... eles estão usando, Caco, aquele finalzinho ali do 13, coisas que hão de vir. Mas esses hão de vir eram para os apóstolos. Sim. Éramos apóstolos. Mas, de repente, eles estão usando essa partezinha hoje ainda. Sim. Mas por quê? Por que eles estão usando essas passagens? Porque eles não leem o contexto. Eles não têm ideia do contexto. Eles pegam uma passagem, lê essa passagem, né? É um texto... Isso, é um texto que é aplicado fora do contexto e vira um pretexto. Dá para a gente fazer uma junção de palavrinhas interessantes aí, né? Sim. Mas é isso. Né? Na verdade, eu penso assim, que eles até sabem o texto, o contexto, o pretexto, mas eles querem colocar a argumentação deles para dar legitimidade, né? Para o que eles querem impor para as pessoas, né? Então, a gente, quando eu digo assim que eu procuro estudar para aprender, é porque quando o Senhor diz que até os eleitos serão enganados, então eu fico com muito receio. Sim. E quando chega alguém, tem uma nova revelação, eu digo, opa, eu não quero nem escutar, porque não tem uma Nada nova de revelação. carta, fica botando cartas aí. Então... Verdade, Alba, verdade. Totalmente verdade o que você está dizendo. Muito bem colocado. Sim, tem muitos que eles sabem o texto e o contexto, mas eles querem aplicar de uma forma que traz benefício para eles, não é? Benefício para eles. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de eleições, não é? Eleições. Alguém confia em político? Eu não. É difícil, né? Até porque eles têm os interesses deles, né? Isso, tá vendo? Tem os interesses dele. Todo político já nasceu corrupto, praticamente. Todo político, ele entra no meio, que o meio político é corrupto. Ele não é... Ele foi criado com uma ideia certa, com uma finalidade errada. A ideia é certa, mas o fim é errado. O fim nunca vai dar certo. É só ideia. Boas intenções. A gente fala isso, né? Boas intenções. Boas intenções. E aí, no tentar completar aquele ditado do mundo, né? O inferno está cheio, né? Então. Boas intenções, o inferno está cheio. E é isso mesmo. Né? Nós não podemos ficar inventando moda com a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estudar. Estudar não é ler somente. Eu vou pegar... A gente já comentou isso, né? Acordei hoje, né, bem cedinho. Senhor, me revela. Aí vai lá e coloca o dedo num ponto da Bíblia e abre. Imagina, se você cair num ponto lá do sei lá, né? Pega aí um dos livros que conta sobre vamos dizer assim, as situações de perdição, né? De acontecimentos ruins, e aí você vai Judas achar querendo se enforcar, né? Não entendi. Ou o contexto de Judas para ir se enforcar. Então, Pronto. Se enforca também. Ele vai achar, olha, não, Deus está falando comigo. Eu acho que é bom eu ir lá, amarrar uma cordinha. Não vai, né? Ou pega lá, ensina a passagem falando lá de Senhor,
de Noé, falou, ó, sai agora, não, faz igual a Abraão, saia da sua parentela. Pronto, é para mim. Deus falou comigo agora, é para mim largar a minha família. E aí, você vai largar a sua família? Não, Deus falou comigo, ó, tá aqui, ó. Não, não é assim. Não funciona assim. Se nós não entendermos o contexto daquilo que a gente está lendo, a gente começa a criar vários pretextos para muita coisa na nossa vida. Então, estudar a história do cristianismo é essencial. Estudar a história do judaísmo, de Israel é necessário para a gente compreender desde quando Deus já vem planejando aquilo que era perfeito, que viria para nós. E chegou, né? Bem, nós temos aí João 16, 13 que nós lemos, agora vai lá, Atos 20, versículo 27. Olha só o que nós vemos Paulo falando aqui, ó. Atos 20, versículo 17. Terezinha, você está me ouvindo? Eu acho que ela não, Caco. É, verdade. Bom, vamos lá. Sueli, pode ler para nós? Atos 20, versículo 27. Eu falei 17, mas 27. Porque nunca deixeis de vós anunciar todo o conselho de Deus. Isso. Isso era Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Então, ele deixa claro que ele nunca deixou de anunciar aquilo que foi completo, que ele recebeu. Então, não é para nós também deixarmos de anunciar todos os desígnios. Nós mantemos esse ensino deixado para os apóstolos, para nós. Vamos lá, mais um pouquinho. Os homens e até mesmo anjos que rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa foram rejeitados por Deus. Sim, os homens e até mesmo anjos. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, que seja amaldiçoado. Isso lá, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E 2 vezes ele relata isso. Ele ainda reforça a mesma frase. Vamos lá, Gálatas 1 e 8. Paulo falando aqui aos Gálatas. Esse praticamente é como se fosse o contexto aí do livro ou da carta aos Gálatas. Diz assim, olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 6, até o 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, mas o qual não é outro, senão o que há alguns entre vós, né, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, ele está colocando os dois, né? Mesmo nós, ele está falando dos apóstolos, né? Ou mesmo um anjo, ele está indo bem além agora. Vindo dos céus, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, ele já está dando limite aqui. Ele já deu um limite, né? Seja amaldiçoado. Agora, assim como já dissemos, e agora repito, 2 vezes, ele está reforçando. Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que nós pregamos, que nós revelamos, que vocês receberam por meio dos apóstolos, seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, se nós percebermos que há pessoas mudando o texto, o contexto, mudando os ensinos, acrescentando coisas ou tirando coisas dos ensinos de Cristo, o que vai acontecer com eles? Serão amaldiçoados. Bom, se eu me mantiver ao lado dessas pessoas que estão ensinando coisas que não condiz, não são as mesmas coisas, foram alteradas ou foram acrescentadas coisas que não estão no Evangelho, o que eu estou fazendo também?
Sendo conivente, né? Sendo conivente. Sendo omisso. Sendo isso, bem colocado, bem colocado. Ah, não, porque assim, ó, de repente a pessoa pode falar assim, não, quem errou foram eles. Eu não fui eu que ensinei. Falei, não fui eu que ensinei. Lembra que tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus fala assim, olha, cego, guias de cegos. Se um cego cai no barranco, e os outros vão cair também? Claro que vão. Vai tudo junto. Todo mundo vai cair. Então, ele está deixando claro, olha, esses são cegos também. Porque ao invés de ensinar aquilo que é real, verdadeiro, e já foi entregue, não, eles estão mudando, estão entregando outras coisas. Então, eles serão malditos. Todos esses serão malditos. E quem estiver conivente com eles também serão malditos. Por quê? Porque estão aceitando aquilo que eles estão ensinando. Perceberam que a coisa vai muito mais além? É bem mais além. É bem mais profundo. Quando a gente começa a estudar as Escrituras e vê que não é... Como que eu posso dizer assim? Não é que é complicado você viver para Cristo. É complicado... A responsabilidade fica grande. Isso, a responsabilidade fica grande. Não sei como pesa. Então, graças a Deus, a nossa consciência, que ela anda na perfeição de Cristo, nos acusa. Não é, Alba? Nos acusa. Peraí. Como acusa, viu? Não posso fazer isso. Não condiz com a Escritura. Então, peraí, ó. Fica você para lá. Eu vou procurar outro caminho, que não é esse. Eu não vou andar com você. Nem posso andar com você. Né? É complicado. Eu queria até partilhar assim, algo. Sim. Que eu busquei, procurei na Bíblia. Eu estava frequentando uma determinada denominação e um dia uma pessoa foi pregar e ela falou da túnica de José. E falou que a túnica de José tinha sido feita com o resto das túnicas dos outros irmãos. Aí eu digo, meu Deus, de onde será que ela tirou? Eu acho que eu ainda não li essa parte na Bíblia. Voltei e busquei. Aí eu digo, não, deve ter sido em algum livro, sabe? Então, tem coisas assim que as pessoas inventam para querer, eu acho que florir uma pregação e acaba falando bobagem. Né? Sim. Bobagem que a gente não vai achar. Eu procurei, já pergunto várias pessoas e ninguém... Se você souber me dar essa resposta, eu até agradeço. Mas eu não sei de onde ele tirou, né? Porque de túnicas assim, né? Então, fica parecendo igual quando a gente vai assistir os filmes, né? Da época de Cristo. Não tem as novelas aí, as minisséries que a gente está assistindo aí de vez em quando da Record. Da Record. Da Nossa, Record. eu acho o máximo. Eu gosto muito. Gosto muito. Só que assim, aí você vai, aonde está essa história sobre esse romance? Não tem, não tem. Então, assim, a hora que a gente está pregando, não é para a gente ficar inventando moda. Não vai colocar uma historinha no meio lá para florear, né? Para deixar o negócio mais bonitinho. Inventar moda. Não. A palavra de Deus não pode ser inventado moda. Não pode. Né? Senão a gente começa a ir partindo para outros lados. Né? Outras revelações. Isso. Outras revelações. Aí o negócio descamba. Aí danou. Mas vamos lá. Mais um ponto aqui. Os apóstolos registraram seus ensinamentos na Bíblia. Vamos lá. Felizmente, os apóstolos e outros, né, que nós encontramos em Efésios 3, do 3 ao 5, ele vai explicar. Homens inspirados deixaram registrado por escrito seus ensinamentos para as futuras gerações, que foram comprovadas e aceitas por Deus, porque era o próprio Deus quem estava entregando a eles. Então, vamos lá. Efésios 3, versículo 3 até o 5. Lê para nós aí, Regis. Efésios.
Efésios 3, do 3 ao 5. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Perfeito. O que é que nós estamos vendo aqui, revelando para nós? Existiu um mistério, mas o mistério não foi revelado no passado. Mas agora Paulo está falando, agora o mistério foi revelado. Então, tem mais alguma coisa? Não. Não tem mais, porque o Paulo já revelou, ele já recebeu esse mistério. Então, ele está fazendo o que para nós? Relatando. Tudo já foi entregue. Então, não tem mais mistério para ser entregue, né? Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu já escrevi em poucas palavras, ao lerem isso poderão entender. Olha só, Paulo já está deixando para nós todo esse mistério já escrito, já está revelado. Então, se já está revelado todo o mistério que foi deixado, foi entregue por Cristo a eles e pelo próprio Espírito Santo, porque Jesus deixou claro isso, né? Ele vai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E é ele quem vai completar aquilo que eu ainda não falei para vocês, porque vocês não iriam compreender. Agora, sim, depois que eu for, vou deixar o Espírito. E ele vai revelar as coisas que então vocês irão compreender. Só depois vocês irão compreender. Pronto, Paulo então agora está relatando. Olha, esse mistério já foi revelado. E eu já escrevi para vocês. Estou deixando para vocês relatado de uma forma que vocês possam compreender quando vocês lerem, né? Então, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Não foi, né? Moisés conhecia? Moisés não conhecia. Os próprios profetas, lembra, Regis? Os profetas falavam, olha, eu não consigo nem compreender o que eu estou falando. Porque não foi revelado para mim. Só foi dado a profecia. Lembra que tem coisas que são reveladas, mas não toda ela. Algumas informações de algumas profecias são dadas. Algumas. Mas você só vai compreender ela, uma profecia só tem compreensão quando ela é revelada. Agora, Paulo já está falando aqui, olha, tudo já foi revelado. Espera aí, não tem mais nada para revelar. Até porque no passado eles não tinham isso. Agora nós temos. Já foi revelado. Então, não tem mais nada para ser revelado. É igual a Alba falou, a gente tem que ficar bem com o pé atrás. Alguém chega e fala assim, olha, eu trouxe uma revelação nova para você. Né? Só se for Kodak, né? Tirar uma fotinha nova aí e trazer, né? Quem sabe? Né? Então, vamos lá. Mais uma aqui. A igreja referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados, com a autoridade suprema, porque eles escreveram os mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, versículo 37, ele revela isso. Mas, ok, vamos dar passagem aí para frente. Mas como esses homens podiam lembrar de tudo que ouviram de Jesus durante os 3 anos? Gente, daqui 3 anos, Alba, você vai conseguir lembrar o que nós estamos dizendo aqui? Não vai, né? Olha, eu não lembro assim, tudo não. A gente bem vago. A gente tem aqueles flashes de lembrança, né? Porque assim, eu digo assim que quando a gente aprende as coisas de Deus, elas ficam guardadas no nosso coração. Sim. E no momento certo, elas vêm na nossa mente, né? na nossa boca, né? Então, o que eu estou aprendendo hoje, eu sei que vai ficar mais para frente os flashes, mas Sim. tudo não. Com certeza não. Bom seria se nós conseguíssemos... Olha, tem passagem que eu já li várias vezes, aí eu preciso recrutar a ajuda dos universitários.
Aí eu dou uma cochichada assim, e o Regis fala assim, ó, é a passagem tal. Esse aí, olha que eu já li muito a Bíblia, mas eu não consigo guardar muitos versículos eu lembro das passagens, mas os Então, versículos assim, não, eu também não. o número não. Eu posso lembrar de fatos bíblicos eu consigo lembrar. Algumas passagens eu consigo lembrar, mas não são todas, não são todas. Não, Né? Então, é muito, como tá revelando, tá dizendo para nós, né? Esses homens podiam lembrar, nem tudo eles podiam lembrar, né, do que Jesus tinha dito durante os 3 anos, que estiveram juntos com ele, se apenas ouviram, seguiram e observaram o que ele disse. Bem, o que é que vai completar para eles é o que vai ser dito aí, ó, de João 14, 25 e 26. Vamos lá, João, Evangelho de João. Olha só o que está sendo dito aqui para completar. A autoridade religiosa é a Bíblia e tudo que foi escrito pelos apóstolos. Então, João 14, não só os apóstolos, porque tem os discípulos também que escreveram. João 14, versículo 25 e 26. Sueli, pode ler para nós? Tendo vós dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí. Se não fosse o próprio Espírito Santo com medida dada aos apóstolos, eles nunca iam lembrar, nunca iam lembrar. Né? É um fato interessante, olha só. Quem não era apóstolo que escreveu um livro? Vou pegar só um, tá? Lembra o livro de Atos? Vou pegar o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Com quem Lucas esteve para escrever o livro de Atos? Com Paulo. Com vários, com Paulo. Ele Paulo, conheceu alguns apóstolos. Ele conheceu alguns apóstolos ali na época. E que foi colocando o quê? Informações. Ele foi coletando informações. Agora, imagina, Ele não foi um tinha a Bíblia investigador, né, escrita. cara? Oi? Ele foi um investigador. Foi. Não, igual ele não teve, sinceramente. Igual Lucas não teve. E aí, João, quando escreveu o Evangelho de João, alguém tinha escrito alguma coisa antes? Não. O Espírito Santo, que foi dado com medida, porque Jesus deu com medida aos apóstolos, é que então revela para eles coisas que eles ainda não tinham ouvido por Jesus. E lembrar coisas que Jesus tinha dito e que eles não lembravam. E aí, então, João escreve tudo aquilo. Agora, Lucas, ele esteve com esses irmãos e então relata fatos históricos. É por isso que então a gente tem, né, o livro de Atos. Graças a Deus a gente tem o livro de Atos para a gente ter relatado aí, ó, todo a vida da igreja no início do século. Né? Por quê? Porque porque Lucas, um grande investigador, vai atrás da história para relatar essa história. Não foi o Espírito Santo em si que deu para ele. Ele sai para relatar tudo isso. Né? Mas só que ele tem o Espírito Santo e Deus concede para que ele, então, escreva. Tanto é que é aprovado por Deus. Bem, o que nós temos mais aqui? Só uma coisinha. Oi. Ali na página anterior, que foi o Espírito Santo foi dado aos apóstolos e os profetas. Depois dos apóstolos, teve profetas ou o profeta falando do Velho Testamento? Não, teve profetas no Novo Testamento também. Também teve. Também teve. Porque tá. não, era necessário. Sim, o Novo Testamento, para edificar, né? Sim, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito.
Havia profetas no Novo Testamento. Só que não revela, não fala o nome, né? Acho que não. Não, tem as Ágabo. filhas Ágabo. Não, então, Ágabo 1. Mas lembra das filhas de... É filha de Ágabo? Não. Não. Eu acho que eram 7 filhas, né? Então, eu sei que... Agora eu não vou lembrar Não sei se era delas. Filipe. Então, também. Que Mas foram... teve os apóstolos e depois teve os profetas. Então, Sim, na época dos apóstolos teve profetas também para revelar. Porque precisava edificar Isso, até a própria igreja, precisava. né? Isso, E aí precisava. depois acabou os apóstolos, os profetas, ficou os evangelistas, pastores, né? No caso, mestres. Isso, é lembrado aonde isso? Lá em Efésios. Efésios fala isso porque ele foi necessário. Nessa época sim, foi a necessário. sequência, tá. Eu só não me lembrava se esses profetas, se eram do novo ou o profeta anterior, né? Mas como acabou em Malaquias, tinha acabado nesse profeta, né? Sim, não, mas foi necessário no primeiro século também. Tanto é que ele fala isso, né? Em Efésios, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, Efésios 4, versículo 11, ele fala assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, entendeu? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí, depois dos apóstolos, ficaram os profetas. Depois dos profetas, não teve mais. Aí ficou quem? Ficou os evangelistas. Eu tinha visto essa passagem, só que eu estava em dúvida ali se realmente existiu depois dos apóstolos profetas. Sim, então. Aí depois ficou os evangelistas. Só não fala dos nomes, realmente, isso aí. Não é relatado todos eles. Não é. Nem a quantidade também, né? Não, também não. Também não. Os únicos que são lembrados são os 12 mesmo. São os 12. Sim, os apóstolos, né? Tá. E aí, é claro, os discípulos que são escritores, que no caso, Tiago, o irmão de Jesus, é um discípulo, ele não é um apóstolo, né? Ele é um discípulo. Sim, não se encaixa nos apóstolos, nos profetas, no caso. Não. Ele, na verdade, vamos dizer assim, que ele só foi para Cristo depois que o Senhor ressuscitou, né? Sim. Ele não cria, né? Ele não acreditava, né? Que o irmão dele era Jesus, era o Cristo, né? Sim. Não, as coisas tinham que acontecer, como tinham que acontecer. E depois, então, Tiago se torna. Tanto é que, vamos dizer assim, os que tomavam a frente, né, do trabalho em Jerusalém, ele ficava em Jerusalém, né? Então, a gente vê ele como vê Lucas. Então, só que os profetas não são lembrados assim os nomes, mas é relatado. Até porque um dia eu falei que o último profeta tinha sido Malaquias, né? Isso aqui é do Velho Testamento, né? Velho Testamento. Aí então, agora essa palavra me pegou. Profetas depois de apóstolos, então não pode ter sido o cara lá, né? Sim. E esses que se dizem profetas hoje, nos dias de hoje? Não é de Cristo. Complicado. Não é de Cristo. Né? Eles podem dizer que eles são profetas? Pode, ué. Mas são de Cristo? Não são. Porque os profetas tiveram um propósito na época. É igual os dons tiveram propósito na época. Tanto é que a palavra deixa claro isso para nós, né? Haveria o tempo que isso chegaria ao fim. Pois chegou ao fim. Se fosse necessário, até hoje haveriam dons milagrosos pelos homens. Não tem. Qual é o que deu continuidade? Tanto é que Paulo mesmo fala. Paulo poderia ter feito muitas coisas. Outros poderiam ter feito outras coisas. Tanto é que Paulo fala assim, vamos orar, irmãos, vamos orar. Né? Por quê? Porque ele está dizendo agora que é a oração quem tem poder. Não é mais os homens que têm poder. É a oração. E aí quem concede isso é Deus.
Entendeu como que se muda, mudou, não tem mais. Mudou, verdade. Mudou. Ficou que, aquilo de que é repente, perfeito. Tudo isso seria algumas coisas seriam passageiras. Algumas coisas seriam passageiras, porque é relatado biblicamente isso para a gente. Agora, o que não é passageiro, que é eterno, é a oração, com relação à oração. A oração, ela vai até o fim da nossa vida. E é o A palavra acesso que nós temos. profeta, Oi? a palavra profeta, acho que ela tem sido muito mal utilizada nos dias de hoje, né? Por isso que a gente toma muito cuidado em falar de profeta hoje, porque ela é muito mal usada. Sim. O profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. O trabalho dos profetas no Antigo Testamento era isso, era anunciar a vontade de Deus. Se arrependam, mude seus caminhos, porque senão vocês vão ser levados por outras nações. Hoje, quando nós pregamos o evangelho para alguém, nesse sentido de arrependimento, de se converter a Cristo, de certa forma, nós estamos sendo um profeta, porque nós estamos anunciando a vontade de Deus na vida daquela pessoa. O que muda hoje o sentido de profetas é que os profetas modernos, eles estão querendo fazer adivinhações, eles estão prometendo bênçãos materiais, bênçãos físicas, é nesse sentido, né? Então, a gente não vê isso na Bíblia, na palavra de Deus. Sobre essa questão de anunciar ou de adivinhar. Hoje acontece, tanto que Paulo vai repreender lá em Filipos, acho que em Filipos, uma mulher que tinha espírito de adivinhação. Não era algo bom, era algo do inimigo. Então, Paulo vai repreender. Então, as pessoas que se utilizam de profeta, que falam que são profeta e querem fazer essas adivinhações, será que pertence a Deus? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas que, você vai ser abençoado, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, vem aqui que você vai ter a sua vida toda transformada num sentido de materialismo falando, precisamos ter cuidado. Porque o profeta, ele apenas anuncia a vontade de Deus. Sim, sim. Sim. Oi. Do jeito que ele falou assim, né, dá para entender assim, vamos dizer assim, ainda existe profeta, porque ainda existe aquelas pessoas que sobem num púlpito e prega a palavra de arrependimento, prega a palavra de amor, prega realmente a palavra de Cristo. E aqui a gente encontra o falso profeta, né? Que é aqueles que, como ele falou, que vai prometer bênçãos materiais, Sim. e vai distorcer o evangelho, né? São os falsos profetas, né? Os falsos, que vão estar, né? Sim. Porque, assim, é interessante quando a gente fala sobre isso, porque dá uma certa relação para nós, porque o profeta, ele anunciava. Então, nós continuamos anunciando o evangelho, anunciando, olha, se arrependam, porque profeta é igual a João Batista, né? Não foi Jesus que falou? Igual a ele não existe? Não existe, né? Igual o maior. Não há, não há como ele. E aí, então, assim, no passado, o profeta, ele anunciava aquilo que recebia de Deus. Hoje nós não temos, ou melhor, hoje Deus não fala conosco por meio de nossos pensamentos, sonho, não fala. Ele não aparece para nós. No passado foi necessário, por quê? Porque precisava anunciar. Agora, hoje, Deus fala como com a gente? Pela palavra, né? Pela palavra. E se for algo diferente disso, não é o que Paulo falou, olha, se um anjo, que às vezes a gente vai achar que é Deus falando, porque está falando por intermédio de um anjo, não é? Não, olha, Deus está falando por intermédio de um anjo, esse anjo apareceu para mim e revelou tal coisa. Não. Seja anátema. Seja anátema. Então, existem pessoas hoje, adivinhas? Tem. E ainda falando em nome de Deus. Falando em nome de Deus. Aí, bem lembrado pelo Reginaldo, daquele fato, aonde foi repreendido. Paulo repreendeu. Peraí, você não é de Deus. E você não tem
esse direito de falar coisas que somente Deus sabe das coisas. Só Deus sabe das coisas. O ser humano não tem poder de adivinhar as coisas que vão acontecer. Coisas futuras, só Deus sabe. Isso aí é enganação. É o inimigo que está usando as pessoas para enganar. Para enganar. Então, Eles podem até estar usando o profeta hoje, até porque de repente não teve um fim, né? A hora que acabou os apóstolos, morreram. Mas os profetas, como não teve quantidade, não teve nomes, de repente eles podem pensar que isso ainda continua até hoje ainda. então, mas a questão é essa. Se a gente volta para a palavra, a gente vai ver que ela mesma revela que tudo isso teve fim. Porque não tem o porquê alguém revelar coisas que são mistérios, porque Paulo já falou que tudo foi revelado. Entendeu? É só juntar as palavras, juntar os ensinos, juntar as peças que foram entregues para nós. Aí você vai entender que, peraí, não pode alguém agora chegar do nada e falar que recebeu alguma coisa, sendo que os próprios profetas já deixaram relatado que não é para receber. Até porque o que vier além é para ser maldito. Então, não posso. Né? Hoje a palavra profeta tá gerando mais uma questão de aparência, uma questão de título. Né? Isso. A pessoa é um profeta, a pessoa é o maioral. Por isso que não se deve usar esse termo. Né? Uma que, biblicamente, a gente vê que foi acabando. Caco mencionou, lá em Coríntios vai falar que, havendo profecias, vão desaparecer. Então, hoje, somos ferramentas de Deus para transmitir a palavra de Deus. Eu acho que é o termo mais correto em se usar. Todos nós que falamos do Evangelho, somos apenas um servo de Deus transmitindo ou retransmitindo, né, vamos dizer assim, as boas novas de Jesus. Né? Sem usar a questão de profeta, porque não é algo muito válido hoje, não. Não, é verdade. Só mais uma perguntinha. Onde se encaixa hoje, o missionário? Os missionários têm a ver com o mesmo papel que é lembrado de Paulo, né? Paulo, ele foi o missionário. As missões. Então, vem aí do título, né, de missões, missionário, que é lembrado no livro de Atos. Né? Paulo foi um missionário. Sim. Então, como Paulo viajou muito. Viajava muito. Muito. É por isso que relata, né, em Atos com relação às missões que foram feitas por ele. Mas Deus, né, tinha já deixado já tinha falado para ele: você vai para lugares, né, em que os outros não vão. Os apóstolos vão ficar, né, os outros vão ficar e você vai. Eu escolhi você para isso. Né? É interessante essas coisas assim. É que hoje em dia tem missionário que não viaja, né? Só fica no lugar. Isso, não é verdade, um missionário. Verdade. Ele fala a verdade, mas ele não seria missionário hoje missionário. continua tendo missionário. Existe os missionários ainda. São as pessoas que viajam. Elas vão, ficam um tempo, ensinam. Paulo fez isso. Paulo teve lugares que ele ficou 2 anos, 3 anos, e aí depois ia para outro. 2 anos, 3 anos. Tinha lugar que era... Fala na Bíblia, missionário? Missões. 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 Tá. Aí se dá o título de missionário, que é a mesma coisa. Né? Não, tá bem. A mesma coisa. Então, missões. Assim, sim. Quais outros eram missionários, que a gente pode chamar também da mesma coisa? Paulo não escolheu 2 para seguir junto com ele? Paulo era Timóteo, né? Barnabé e Timóteo. Silas. Então, é isso. É interessante porque Barnabé, quem foi que foi atrás de Paulo, né? Foi Barnabé que foi atrás de Paulo? Foi Barnabé que foi atrás de Paulo. Mas aí, por fim, tem Barnabé, aí a gente, claro, Marcos, lembra? Marcos foi um dos que acompanhou também. Silas, aí nós... né? Isso, Silas. Falou. Silas é um deles. Agora, os outros 2 que a gente lembra como filhos de Paulo é quem? Timóteo e Tito. Faziam o mesmo papel. Filemon, né? Filemon, não, como é? Não. Como é o nome do escravo? Sim.
Onésimo. É verdade. Aí se Onésimo, ele lembrou. acompanhou, verdade, bem lembrado. Onésimo acompanhou. Mas só que depois Paulo fala: olha, eu vou mandar ele porque ele é de muita utilidade para você aí. Tanto é que ele voltou, né? Ele voltou para a terra, né? Para o seu Senhor, e de grande utilidade. Paulo coloca ele num nível acima, né? Olha, ele vai ser de grande utilidade para você. Você não tem ideia o quanto ele vale. Você não tem ideia o quanto ele vale. E ele é estimado aqui, porque ele me ajuda. Paulo fala isso, ele me ajudou muito, muito na pregação, né? Então, existe ainda? Claro que existe. Vários missionários, mas que fazem esse papel. Vão, pregam o evangelho em lugares. Bem esclarecido, bem esclarecido. Em lugares. E aí, depois que, então, inicia-se um trabalho, que nós temos aí vários missionários, né, da igreja. Eles iniciam o trabalho, ficam 1 ano, 2, aí 3 anos. Estabelecido, já tem irmãos já treinados, porque não precisa ficar levando 10 anos para você treinar alguém, né? Não precisa, não precisa. Precisa de pessoas que estejam engajadas, assumam o papel verdadeiro de um discípulo de Cristo. Assumam o papel. É isso aí. Bem, olha, já deu tempo. Gente, 9h37, já deu tempo. Infelizmente, eu sei que está muito bacana, vamos até a meia-noite, fazer igual o Paulo. Não, vamos. Aí daqui a pouco o Reginaldo Até cai que na eu, cama. Tico, O caia. Reginaldo ele já sentou no chão para não cair. Eu já caí. Quando a gente começa a se alimentar, Ó. aí acaba. O banquete. Mas não pode cair, porque o Paulo não está mais aqui para ressuscitar. Aí, tá Verdade. vendo? Ó? Regis. Pode não, viu? É direto para o céu. Gente, muito obrigado pela disposição eu que de vocês. Tá? Muito bom, a gente que agradece. A gente que agradece aí, estou aprendendo muito aí. Que bom, É que bom. verdade. Amém. Eu agradeço muito mesmo, é o meu primeiro dia, mas eu gostei muito e pretendo continuar. Toda que bom. segunda, né? Toda segunda, nesse mesmo horário. Tá? Ótimo. E aí, no caso, no decorrer da semana, a gente vai liberando material para vocês, ok? Tá bom, obrigada. A aula gravada também é liberada para vocês. Certo. E do mais, Alba, amanhã, não hoje. Hoje não dá para fazer isso, não. Amanhã eu mando as aulas que já tiveram, que você vai acompanhar rapidinho. Tá bom, então. Obrigada. Tá, eu agradeço. Hoje também já está na hora de descansar mesmo. Eu ainda vou jantar, né? Se é que tem alguma coisa para jantar ainda. Se as minhas filhas não comeram tudo. Sempre tem um remeleixo, né? É verdade. Sobrou um pouquinho, o resto eu não ter, né? Aí você quebra 2 ovos lá e pronto, acabou. Mexidão. É isso aí. Né? Gente, vamos fazer uma oração? Regis, faz oração para nós e a gente então encerra. Eu termino aqui. Deixa eu só fechar essa telinha aqui. Parou na página 16. Ok. Vamos orar então. Maravilhoso e soberano Pai, Deus de toda honra e glória, nós te agradecemos pela tua bondade, ó Deus. Te agradecemos pela permissão em estarmos reunidos, ó Pai, de forma online, aprendendo mais da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja sempre abrindo nossos corações, nossas mentes, e esteja nos ajudando, ó Pai, a ter uma boa compreensão da tua vontade e também aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Abençoe a cada aluno que esteve presente, aqueles alunos que irão assistir a aula gravada, que o Senhor esteja cuidando e abrindo os corações de todos, ó Pai, e que possamos compreender que a tua palavra é suficiente para nós. Nos dê uma boa noite, uma boa semana, e que possamos todos, ó Pai, estar na próxima segunda para darmos continuidade nos nossos estudos, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, e que o Senhor nos guarde sempre na tua proteção. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite para todos. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Sueli, Alba, Paulo. Valeu, Caco.
Obrigado a Terezinha vocês. também. Obrigado, Terezinha. Né? Pena que a gente não A conseguiu ver a Terezinha ficou meio Terezinha. escondida, a Terezinha aí. Boa noite, Terezinha. Pois é. Ela Alba, mandou prazer mensagem. te conhecer, Alba. Sueli, obrigado a presença mais uma vez. Regis, obrigado Eu pela vinda. agradeço a Paulo, vocês um todos. abraço. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Gente, boa noite a Fiquem na vocês. paz. Boa Amém. noite. Tchau, tchau. Desligando aqui para fazer o término da gravação. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Abraço.